Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Pessoal, a gente vem falando nos últimos episódios sobre aspectos relevantes na iniciação esportiva, né? A gente conversou como se fosse uma segunda temporada. A partir desse episódio 18, o nosso foco nos episódios seguintes vai ser falar sobre o treinador. Treinador, auxiliar técnico, todos os aspectos e situações que envolvem esse profissional, que é a minha profissão, é a profissão do professor Felipe, e é a profissão de muitos de vocês que nos escutam aqui no podcast ou no Spotify ou no YouTube. Então a gente vai conversar hoje sobre a importância do auxiliar técnico no processo de treinamento e ensino do futsal e do futebol de campo. Certo, Leandro, e como eu não gosto quase de tópicos, né, vamos nos tópicos então. O auxiliar técnico é responsável, primeira coisa no grupo em geral, nas questões gerais, de ser um filtro, né? Porque tem certas situações que não precisam chegar no treinador, porque o treinador tem outras situações também que ele precisa resolver e precisa pensar na administração de um grupo. Então essas questões externas, como certas críticas, certas reclamações, certos questionamentos, ele tem que dar uma filtrada e resolver antes que isso chegue no treinador. Não que todas as questões que o auxiliar técnico é questionado, questão dos pais, questão da diretoria, questões externas, não cheguem no treinador. Mas tem certas coisas que ele pode resolver, que pode ser filtrado para não ficar esse acúmulo de informações e de questionamentos atrapalhe no andamento ali das questões que o treinador precisa resolver, questões táticas, questões técnicas, questões da forma do grupo, escalação e etc, né, Leandro? Eu acho que essa questão da importância da função do auxiliar técnico cai muito na questão que o treinador não consegue perceber tudo, né, Felipe? Ninguém consegue perceber tudo a todo momento e ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, ter alguém do teu lado ali que tá percebendo a outra situação do jogo que tu não tá focando, ele vai acabar enxergando coisas que tu não enxerga. Ou por estar mais calmo, tá sentado no banco de reserva, não tá na beira do campo mais elétrico ali, então... E é um cara que... como função dele seria indagar o treinador, né? Questionar o treinador que ele tá fazendo, respeitando que o treinador tem um modelo de jogo, a gente não pode ir contra isso, a questão da hierarquia que a gente ia conversando antes ali, de começar a gravar o episódio. Então é muito importante ter sempre alguém que indague, questione sobre algumas situações, porque isso é um crescimento pessoal pro treinador, né? Tu vai acabar aprendendo, vão acabar discutindo sobre aquele assunto, chegando a uma conclusão ou não, do que os dois têm opinião ali, se vai ser a opinião final do treinador ou se vai dar mais ouvido ao auxiliar técnico, né? Mas essa importância de ter alguém do teu lado que vai te questionar, que tu possa conversar. Eu posso chegar ao Felipe, eu tô achando isso, o que tu acha? Pedir uma opinião durante o treino, durante os jogos é extremamente importante. E o importante disso também é a questão desses questionamentos táticos durante a partida ou nas reuniões periódicas. É o seguinte, não adianta eu ter um auxiliar técnico para me ajudar nesse tipo de situação e ele te questione, mas o questionamento dele foge de acordo com o teu modelo de jogo, né? Então, por exemplo, assim, nós temos um modelo de jogo, mas se eu te questionar isso foge do nosso modelo de jogo, isso não é pertinente. Então tem que ter esse cuidado. Por isso que num segundo tópico que eu marquei aqui na nossa conversa pré-podcast, né? Na nossa conversa pré ali são as ideias compatíveis, né? Porque os questionamentos são vários, às vezes é calor do jogo, às vezes tem coisas que o treinador não enxerga por ter tanta coisa para resolver, mas o auxiliar técnico tem que ter as ideias compatíveis, ideias táticas, ideias de grupo, ideias de gestão com o treinador, para que a relação seja dê fruto e seja uma relação sadia, né? É isso aí, Felipe. Então esse papel de observador do auxiliar, né? Ser um cara que treine muito esse olhar de observar o que vem acontecendo nos jogos, nos treinos, para passar esse feedback pro treinador dentro do modelo de jogo, né? Para que possa conseguir fazer com que a equipe jogue melhor, os atletas desenvolvam. Então, um auxiliar técnico ter esse papel de ser um cara muito observador, um cara crítico em relações a questões táticas, técnicas, físicas, psicológicas, comportamentais, todas essas variáveis para poder auxiliar o treinador dentro do processo, né? Dentro dos tópicos aqui que eu marquei aqui, ele não tá a colaboração no planejamento dos treinos, né? Que daí é uma questão evidente, mas é uma questão que tem que ser posicionada, que é as reuniões periódicas, o planejamento mensal, planejamento semanal, questões de mudanças, porque às vezes a gente faz um planejamento de treino, às vezes a gente faz um planejamento no objetivo que a gente quer alcançar, mas no meio a gente tem que mudar a caminhada, né? Então essas reuniões periódicas, o auxiliar técnico tem que colaborar nesse sentido também para o planejamento das ações ali do time nos treinamentos.
E também a questão dos treinos, ajudar na parte prática, né? A questão, planejamos ali tais atividades, o auxiliar técnico vai ficar a cargo de certa atividade, o treinador vai ficar a cargo de certa atividade, aí depende também da situação de instituição que tu te encontra, às vezes tu tem a questão da preparação física, tem a questão da parte da fisioterapia, tem a preparação de goleiros, então isso tudo aí tem que estar bem alinhado, e o auxiliar técnico também é responsável de dar dinâmica no treino e da realização prática das atividades durante os treinamentos. É, isso aí, né, Felipe? Nesse sentido, porque o auxiliar vai ser um facilitador do treinamento também, né? Certo. Porque tu consegue dividir em mais de um grupo para te trabalhar. Eu quero trabalhar uma parte de ataque, uma parte de defesa. Tu consegue dar uma dinâmica maior, porque querendo ou não, o auxiliar técnico, eu acho que ele não deixa de ser um treinador também. Daqui a pouco ele pode seguir a carreira inteira dele como um auxiliar, daqui a pouco ele pode almejar ser um treinador, o treinador principal. Então toda essa gama de conhecimento que ele vai tendo durante os treinamentos, essa questão de desenvolver um papel de observador, vai tudo agregando para a função de auxiliar e também para a função posterior, se ele queira seguir a carreira como treinador principal. Isso, e aquilo que a gente falou, não me lembro se foi no podcast anterior ou nos outros, que ele vai estar por dentro do processo. O treinador que não passou pelas categorias de base, ele não está por dentro do processo. Então, um treinador que já foi auxiliar, ele está totalmente por dentro do processo também. Então, também essa gama de conhecimentos que tu fala e de conhecimentos de situações, experiências em situações. Eu bato na tecla no seguinte também, que tu tem que ter experiências das situações, isso vale para a formação da criança também, para que quando ela aconteça, tu já aja com mais tranquilidade. O teu agir vai ser com mais tranquilidade. É a mesma coisa nas questões de aconteceu essa situação aqui no campo de tal jogada que aconteceu. A criança já passou por isso e ela vai agir com mais naturalidade. E é a mesma coisa na nossa formação. Isso aí já aconteceu várias vezes, eu sei como agir, a gente tem que agir com mais tranquilidade. Então, o auxiliar técnico vai tendo toda essa bagagem para conseguir colaborar com o treinador e com a comissão técnica nesse sentido e também para o crescimento profissional dele, né? Também marquei aqui a questão, terminando os meus tópicos aqui agora, a questão de nunca deixar de lado a questão hierárquica, né? O poder da decisão, por mais que sejam amigos, sejam colegas de profissão, tenham anos de convívio aí, de convívio de amizade, de convívio profissional, a decisão sempre é do treinador. A decisão final sempre é do treinador, então isso a gente não pode deixar em nenhum lugar que a gente trabalhe no mundo, a gente pode deixar a questão hierárquica de lado, né? Eu acho que essa questão da hierarquia tem a ver com o treinador também enxergar um auxiliar como alguém que pode ajudar ele, não como alguém que quer roubar o lugar dele de treinador. Eu acho que ter essa sincronia entre dois, vamos dizer, essa amizade, essa boa convivência vai ajudar para que os dois possam crescer, essa hierarquia seja respeitada e ambos possam desenvolver um bom trabalho, né? Uma última coisa de um tópico, Felipe, que eu queria comentar é que normalmente todo o crédito das vitórias fica pro treinador, né? Certo. Nunca, é muito difícil, eu não lembro de situações que o auxiliar tenha sido ressaltado como responsável, tem uma nota falando do auxiliar. E a gente entende que todo mundo participou, né? Todo mundo faz parte, desde o fisioterapeuta, o preparador físico, então a gente entender essa importância desse profissional que está na nossa comissão técnica e valorizar ele, tanto nos treinos, quanto em entrevistas, quanto em diversas situações, é importante, porque ele está sempre ajudando a gente no campo ou na quadra. Certo, tudo é um processo e todos os profissionais que trabalham são responsáveis por esse processo, tanto na vitória ou tanto na derrota, né? Então, aí foi esse podcast sobre auxiliar técnico, qual o posicionamento que ele tem que tomar, quais as atitudes dele. Então a gente se encontra no próximo podcast. Eu acho que agora a gente vai voltar para os próximos, mais para a parte técnica, né, Leandro? Questões mais técnico-táticas, então, nos próximos podcasts. Grande abraço aí, se conecte com a gente nessa tabela. Valeu, abraço.